Bom dia, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para termos a primeira aula de Geografia do segundo bimestre. Que sejam muito bem-vindos nessa nova etapa. Vamos falar sobre a formação e a ocupação do território brasileiro. O espaço brasileiro começou a se constituir no século XVI e a ocupação do território pelos europeus se deu por meio das principais atividades econômicas nele desenvolvido. Espanha e Portugal foram pioneiros na expansão marítimo-comercial europeia, iniciada no século XV, que ficou conhecida como as Grandes Navegações e que resultou na conquista de novas terras. Essas descobertas geraram conflitos entre os dois países. Para evitar uma guerra, em 7 de junho de 1494, assinaram o Tratado de Tordesilhas, onde dividiam as terras conquistadas. As terras situadas a leste seriam de Portugal e as a oeste da Espanha, o que definiu o primeiro limite territorial do Brasil. Entretanto, foi o Tratado de Madrid, assinado em 1750, que garantiu a extensão territorial que o Brasil possui hoje. O novo acordo anulou o Tratado de Tordesilhas e determinou que as terras pertenceriam a quem de fato as ocupasse. E isso garantiu a grande extensão que nós temos hoje, o território brasileiro possui, devido a esse tratado. Seguem um resumo do que foi explicado no slide anterior para vocês terem uma noção melhor sobre o que foi o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid. Tordesilhas, entendido como símbolo de tensão fronteira-limite, constitui um dos componentes cruciais da formação histórico-geográfica brasileira, sem a qual é difícil compreender hoje esse imenso país. Decorrente da mudança social, constituída pela substituição da ordem econômica feudal pelo capitalismo em sua feição mercantilista, o Tratado de Tordesilhas consagrou o novo significado atribuído pelo contexto histórico às categorias fronteiras e limite, fronteiras de acumulação do capitalismo europeu estabelecida por conquista e colonização da empresa mercantil, limites corolários da fronteira de acumulação constituíram linhas democráticas de novas áreas controladas pelas potências hegemônicas. Os limites do Brasil se expressam na manutenção de uma identidade de fronteira, na unidade territorial e linguística, na desigualdade social e diversidade espacial, bem como na busca incessante do controle dos dois polos de riqueza como fundamento da economia ante as pressões das grandes potências nos diferentes momentos da história, em que configuraram diferentes Tordesilhas. Não mais uma Tordesilha, fundado em uma linha que segue meridianos, mas sim em linhas variadas, reais ou virtuais. A importância das atividades econômicas, outro fator determinante. As atividades econômicas foram um fator essencial para a expansão territorial brasileira. A economia girava em torno da produção de gêneros primários, como a cana-de-açúcar e a mineração. A cana-de-açúcar teve o seu apogeu no século XVII, de 1601 a 1700. As principais características eram a plantação adaptada ao clima litorâneo e ao solo massapê, cultivavam os produtos nos Açores, o capital holandês financiava a construção dos engenhos, a compra de escravos e transporte. A sociedade era basicamente rural. Isso determina o quê? Que havia-se somente o povoamento na região Nordeste, porque eles já conheciam, já plantavam a cana-de-açúcar nos Açores, chegou, viu que o solo era propício, o clima também, então começou a produzir em grandes escalas. Traziam uma quantidade de escravos, traficavam eles e tinha mão de obra que não tinha custo nenhum, então facilitando. Daí o caráter litorâneo e periférico da ocupação do território brasileiro durante os primeiros séculos. O pau-brasil foi a primeira riqueza explorada em solo brasileiro. A cana-de-açúcar transformou o litoral do Nordeste na mais importante região econômica da colônia até o século XVIII.
Nesse período, as atividades econômicas e a população se concentraram no litoral nordestino. Aí, então, surgiu a mineração, que teve o seu apogeu 1740 a 1750. A capitania de Minas Gerais. A capitania de Minas Gerais, ela mudou a configuração do espaço brasileiro. O aumento da população colonial, o deslocamento do eixo econômico da colônia, o desenvolvimento de outras atividades econômicas secundárias, mudança da sede do governo geral e a expansão do território, ou seja, mudou toda a estrutura econômica e política do Brasil colônia. Então, houve um desenvolvimento de outras atividades econômicas secundárias dependente da mineração, a mudança da sede do governo geral e a expansão do território, porque eles adentraram o território desde que encontraram ouro, então começou-se uma nova tipo de economia. A sociedade era basicamente urbana, então mudou-se essa formação, trazendo uma nova forma, de povoamento para o sudeste do Brasil. Então, Minas Gerais e São Paulo começou-se a se expandir, mas o Brasil continuou sendo litorâneo da mesma forma.